Bora analisar aqui o capítulo 1152 de One Piece, talvez o pior capítulo já publicado. Calma lá, eu acho que tem muita coisa acontecendo aí, teorias voando de um lado, teorias voando do outro. Eu acho que tá ainda muito cedo pra falar de coisas, mas 1 mais 1 igual a 11 de setembro, né? Então temos que tomar cuidado com as dicas que o Oda tá dando. A gente vai analisar esse capítulo aqui e vai descobrir se o Oda está preparando pra destruir o One Piece ou se tem uma saída. É tudo tão dramático assim? Vamos descobrir agora na análise, beleza? Então, bora lá. Tudo começa aqui com o Luffy, o Zoro e o Sanji se preparando para subir e ver o que está acontecendo ali com a Imu e tudo mais, depois de terem sentido o haki dela. Só que, né, o Gaban tá muito machucado, o Chopper vai ficar para cuidar dele. E o Gaban começa a falar sobre a questão do haki do rei. E é uma discussão no meio disso, começa a rolar do Loki querendo lutar junto. Aí o Harudin, meu Deus do céu, que personagem bosta, fica o dia inteiro falando, você matou meu pai. E ele não faz mais nada, ele só faz isso. Ele tá 20 capítulos fazendo a mesma coisa. Acho que, realmente, os gigantes estão sendo uma decepção enorme, não só questão de power scale, né? Muita gente comenta que eles são bucha, mas na escrita deles. Eles são desinteressantes demais, a maioria deles, né? O Harudin ele já era um personagem meio... Ele foi reduzido a algo menor ainda, né? Então tá muito estranho isso. Enquanto o Loki tá ganhando um destaque legal. Eu tô gostando muito do Loki. Certo? Então, o Loki fala sobre ele já tem experiência com eles, né? O que vai trazer a questão do passado. E o Gaban trouxe aqui uma bomba aí pra galera, né? Que discute sobre o poder dos personagens. E o Zoro tem o Haki do Rei e tá saindo o Haki do Rei a rodo do Zoro. Como se estivesse vazando dele, coisa que a gente já viu aí em outras obras, esse conceito, né, do personagem super poderoso, que é tão poderoso que vaza a energia dele, ele não sabe usar isso direito. Só que o Sanji vai ali, hahaha, sou eu, né, sou eu, e não era ele. Mas, gente, vamos ser sinceros, o Sanji vai ter também. Hoje em dia, até a mãe, como um amigo meu falou, o que você acha, meu amigo falou isso comigo, o que você acha dos vice-almirantes caírem pra Haki do Rei, mas as mães de Elbaf não? As mães de Elbaf não caem pro Haki do Rei. Desculpa. Então, o Sanji vai ter Haki do Rei, vai todo mundo ter Haki do Rei, pô. Isso aí é... Assim, e faz sentido o Sanji ter o Haki do Rei também, que ele é o outro combatente poderoso da tripulação. Em questão de narrativa, como eles são os 3 combatentes, é importante que os 3 combatentes sejam capazes de lutar contra as grandes ameaças. Logo, ele vai ter Haki do Rei também, tá? Quem tá no Power Scaling e nega que o Sanji terá o Haki do Rei, desculpa acabar com a brincadeira de vocês, mas narrativamente ele vai ter Haki do Rei, vocês podem clipar, podem me cobrar e podem depois voltar aqui nesse vídeo e falar o narrador tava certo, como acontece várias vezes, tá bom? O Sanji vai ter Haki do Rei. Só que o Oda vai brincar com isso, né? Com essa questão dos fãs. Só que o que mais importa pra mim não é nem o Sanji ter o Haki do Rei. É o fato de que os outros Mugiwaras meio que estão descartados em relação ao haki básico, né? Porque, gente, a Robin, sem haki do armamento, a fruta dela é legal, mas é uma fruta que não funciona direito pra combate. Eu concordo que a Robin não deveria estar tanto em combate assim, só que como o Oda bota a Robin em tudo que é combate... Ela não ter haki até esse ponto da história é estranho. O Jinbei tem, o Usopp meio que teve durante 5 segundos e depois esquece. O Chopper foda-se. A Nami ela luta de outro jeito, então eu acho legal ela não ter haki. O Brook... o Brook meio que foda-se. O Frank usa armas em vez de haki. Mas a Robin eu acho que é uma personagem que é importante que ela tenha haki. Tá? Porque... vai tornar ela, pro Oda, né? Pegando o ponto de vista de administração da obra, pro Oda vai facilitar muito ele usar ela em situações de combate. Né? Então, ou ele vai deixar ela de lado, igual todos os Mugiwaras também. É uma crítica muito severa que eu estou tendo com One Piece ultimamente. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda estou disposto a esperar mais um pouco. Vamos ver o que vai rolar. Chopper já morreu, esquece os Zafis. Chopper já morreu. Mas o armamento... tô falando do armamento especificamente, né? O armamento pra Robin é muito importante. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Continua a discussão sobre o que aconteceu. E aí o Luffy pede pro Loki entrar na tripulação dele. E aí a gente tem essa... Porque o Luffy fala...
eles não podem confiar nele, mas se ele for da minha tripulação, então eles podem confiar nele, logo vou pedir pra ele entrar na minha tripulação, né? Aqui é uma teoria minha, tá? Não terá mais nenhum Mugiwara. Por que eu digo que não terá mais nenhum Mugiwara? Porque pela forma que o Oda tá administrando os personagens... Pelo Mugiwara, assim, Mugiwara dentro do navio navegando até o final, né? Nos posters de One Piece, quando aparecem os Mugiwaras, entendeu? Quer dizer, no final vai ter um mega pôster com todos os Mugiwaras, a Vivi e tal, isso aqui. Mas, pra navegação da história, literalmente e metaforicamente, eu acho que não vai ter nenhum Mugiwara por questões de administração de roteiro, apresentação de personagem, dinamismo. A quantidade de personagens nesse ponto da história já é muito, atrapalha demais o Oda a contar o que ele quer. Por isso ele faz o quê? Todo arco ele separa os personagens. Por que essa separação ocorre? Porque permite que os personagens sejam trabalhados de forma mais competente. A Bonnie não é Mugiwara desse tipo que eu tô falando. No final, vai ter lá todos os Mugiwaras. Como é que é? Mugiwara de consideração e Mugiwara de navio. Vai ter todo mundo. A Bonnie não vai navegar no navio da galera, tá? Esqueçam essa ideia maluca de Bonnie Mugiwara vai ficar usando o Gear 5, quer dizer, o modo Nika da fruta dela o tempo todo. Mano, esquece essa porra. Ela não vai ficar no navio. E se ficar no navio, eu vou xingar o Oda também. Eu não vou perdoar, porque vai ser uma decisão bosta pra personagem, porque você vai pegar todo o arco de personagem dela, que o próprio Oda escreveu, e como tá fechadinho, botar ela pra navegar agora não faz o mínimo de sentido pra personagem, visto de vários motivos que a gente já conversou nas outras análises. Ela não vai ser aprendiz do navio, ela não vai fazer nada. Ela é uma criança que vai ficar sendo cuidada por alguém, provavelmente pelo Vegapunk, e ela só quer ficar na dela de boa, cara. Ela é uma criança, ela não está querendo aventuras, viajar o mundo, isso aqui, ela quer ficar com o pai dela. Entendeu? Não sei de onde vocês tiraram essas teorias da Bonnie entrar com as galeras e tal. A Bonnie não vai, porque não é porque ela é uma criança, porque ela é a criança Bonnie. Entendeu? Ela não tem essa... nada na história demonstrou, a partir do momento que foi revelado tudo aquilo que a gente foi revelado, que a Bonnie quer ir por uma aventura com os Mugiwaras. Inclusive, ela está onde nesse momento? Com o Vegapunk na casa. O que ela está fazendo, não sei. Mas ela não está no meio da confusão. Ela pode chegar depois, claro, mas perceba como o autor tem intenção para os personagens, e essa intenção é manifestada de acordo com várias características narrativas, simbólicas e temáticas. A Bonnie, tudo que o autor mostrou até agora, da Bonnie criança, é de uma garota sensível, uma garota que estava machucada, uma garota que ela não quer se afastar do pai dela, é uma garota que não está buscando aventura, ela está buscando reconciliação. Ok? A Carrot é Mugiwara não oficial, né? Mas ela não vai navegar. É a mesma coisa. Cara, tá todo mundo desde... a Carrot... Cara, vocês erram isso desde 2015, cara. Como é que vocês podem errar a mesma coisa desde 2015, caralho? Sabe? Não vai virar, mano. Esquece essa porra de Carrot Mugiwara. Tinha gente falando que eu vi uma teoria séria de que aquela arpia de gelo de Punk Hazard ia virar uma Mugiwara, cara. Bizarro. Os caras erram a mesma coisa desde 2015. Desde 2012, sei lá. E nem, cara, não era cogitável a Carrot Mugiwara em 2015. Se você pegasse o mangá pra ler narrativamente, você ia ver que o autor em nenhum momento fez nenhum trabalho de integração Mugiwara pra personagem. Não ocorreu nenhum trabalho de integração Mugiwara pra Bonnie. Se começar a ocorrer um trabalho de integração Mugiwara pra Bonnie, eu vou falar, olha só, o autor tá fazendo isso aqui de fato. Mas não teve até agora. Vocês estão falando por vozes da cabeça de vocês. É isso. Não pode mais errar, não pode mais errar. Acabou o erro, mano. Acabou o erro. Vocês erram demais já. Mandou de One Piece. É que atira pra tanto lado, erra 999 vezes, acerta uma e fala: caraca, eu sou muito genial. Não, mano. Você só fala muita bosta e eventualmente acerta alguma coisa. Calma, vamos fazer análise séria. Aqui a análise, a gente leva análise séria. Método científico, mané. Na minha cabeça ela vai entrar. Vem aí, mano. Porra, mas na tua cabeça entra qualquer merda, caralho. Aí é foda. Aí é foda, mané. Na tua cabeça estão... Mano, a gente vai chegar na marca. Porque na marca vai... A treta vai começar. A gente nem chegou na treta. O que vocês estão querendo treta agora, no início da live? Vamos chegar na marca. Na marca a treta vai começar. Vamos lá, vamos lá. Enfim. A gente tá assistindo aqui. E aí,
o Gabão falando sobre o que aconteceu, né? O Loki tá de tsundere esse tempo todo, o Gabão fala, mano, vamos contar o que aconteceu, tira a grilhão do Loki, tchablau. E aí a gente vai ter aqui o Harujin falando a mesma coisa de sempre, a gente vai ver aqui o que aconteceu no passado. O que foi uma parte bem interessante da história, certo? Então vamos lá. A gente vê ele se aproximando aqui, o Loki bem doidão, aqui já entrando lá, vê todo mundo machucando ali o Rei Harold. A gente não sabe se são... É muito foda, né, que nos spoilers, em texto, o nego falou que eu vi vários spoilers em texto, né? Um deles falava que os cavaleiros que estavam matando o Rei Harold eram demônios, que tinham chifres de demônio. E tinha spoiler falando que o Rei Harold era o demônio, porque ele parece ser um demônio. Quem tem o negócio aqui da ombreira dele que tem um chifre, ele tem um bigodão assim. Os dois podem ser, mas perceba que não tem confirmação nenhuma. Aí, por causa desse spoiler, o povo já tava falando que o Harold tinha virado demônio confirmado, e que os soldados tinham virado demônio confirmado. Entendeu? Vamos com calma. Esse é o meu ponto. Até porque, eu vou pular aqui a marca nesse momento e ir pra cá, ó. Aí o spoiler falava que roubaram a fruta do Loki. Roubaram a fruta lendária. O spoiler falava, roubam a fruta lendária. E aí, por causa disso, o povo já tava confirmando que o Loki não tinha fruta lendária. Só que no flashback, aí eu comentei no Twitter, gente, vamos com calma. A gente nem sabe o que acontece depois desse flashback. Pode ter uma outra parte do flashback que mostra que o Loki conseguiu recuperar, que a pessoa que roubou perdeu a parada, que eles lutaram, enfim. Só que a gente vai ver no capítulo e nem roubar mostrou roubando, porra. Mostra a pessoa vendo o baú. Que primeiro, não garante nem que a fruta tá lá. Segundo, não garante que ela roubou. Ela nem encostou na parada. Pode literalmente o Loki chegar aqui, ter uma confusão e ele conseguir pegar a fruta ou qualquer outra coisa. Pode ter roubado? Pode, claro que pode. O que eu tô falando é, por causa de spoiler de texto mal interpretado... Tipo, primeiro, já é nego escrevendo igual a bunda, né? A galera que faz esses spoilers escreve igual a bunda. Tudo de teoria que aparece em spoiler de texto, nego confirma, aí sai o capítulo, não tem nada daquilo. Nada! Aí aqui, você pode falar, cara, é muito provável que alguém vai roubar a fruta. Pô, será que o Loki, na verdade, não tem a fruta? Ele tem outra? Ou, enfim, pode se discutir isso. Pode. Só que o que não pode, pelo menos pra quem quer conversar na moral, no Twitter, essas coisas, né? É falar que não, eles já roubaram. Já roubou, tá confirmado, o Loki não tem fruta lendária. Cara, pô, One Piece News. Eu não vou te farpar. Eu vou farpar a galera nos comentários do One Piece News. Então, confirmado, o Loki não tem fruta lendária. Meu filho, cara, você lê spoiler de texto há sei lá quantos meses e toda vez erra. Toda vez o spoiler de texto erra no que tá acontecendo. Tipo, aí completa a informação, ela manipula tudo. Tipo, no spoiler de texto, a marca do Shanks... Caraca, parecia que eles só... Mano, eles só falaram sobre a marca. O nego falou, pelo spoiler de texto, Shanks removeu o braço porque ele queria remover o negócio de Imu, então Shanks pensou em tudo, ele é igual o Kira do Death Note, e aí ele foi manipulador do Luffy e fez... Cara, eles nem conversam sobre isso. Eles nem falam sobre a marca. Mostra a marca, a gente vai discutir a marca, a gente vai discutir essa possível marca aqui, mas nego ficou maluco, porra. Falando, Shanks, então o Shanks tem aqui. Aí tinha gente já... Não, tem os dois lados, né? Tem a gente já falando One Piece morreu. Eu, entre aspas, entro desse lado, né? Já era One Piece, it's over pro Betinha do Eiichiro Oda, acabou. Uma bosta, pode dropar One Piece. E tem o lado que falou, incrível, incrível, Oda caga na minha cara. Mano, calma. Tem os caras falando, não, isso corrige. A gente vai discutir esse ponto daqui a pouco. Mas nem confirmou. Existe, assim, a minha teoria, o que eu iria achar interessante é que, ok, o Shanks tem a marca, só que ele não gosta da marca e ele arranja um jeito de remover a marca. E depois que ele removeu a marca, acontece o primeiro capítulo, onde mesmo assim ele entrega o braço. Aí eu vou falar, Eiichiro Oda, seu gênio do caralho. Você esfregou bosta na cara da fandom, fez a galera agradecer pela bosta e depois mostrou que não era pra eles agradecerem a bosta e que você não tinha feito bosta. Que na verdade você mostrou que o Shanks fazer aquilo pelo Luffy
é mais importante emocionalmente do que qualquer motivo de power scaling que possa existir. Aí eu nunca mais irei duvidar de Ichiro Oda. Eu sempre vou falar, confie em Ichiro Oda. Se isso acontecer, eu confiarei, nunca mais questionarei Ichiro Oda. Jamais. Só que, se o Shanks arrancar o braço pra tirar a marca e no processo fazer um trauma no Luffy de 15 anos, mentir pra ele durante 15 anos, mentir para o leitor durante 25 anos, e um personagem que não teve nada disso construído nele durante esses 25 anos, aí eu vou falar, Ichiro Oda sempre foi uma farsa. Farsa! Se perdeu. Minha teoria dos primeiros vídeos de análise do Ichiro Oda ter morrido e, na verdade, ter 3 computadores treinados na história de One Piece, escrevendo One Piece, vai ser verdade. Porque isso aqui é fanfic. Que essa porra acontecer é fanfic. Ou o Shanks vira vilão. Se o Shanks virar vilão, aí é top. Aí ok, caralho, o Shanks era um vilão o tempo todo. Vai ser meio caguei nas calças? Vai, mas vai ser melhor do que Shanks não vilão sendo manipulador. Ou vira vilão, ou a marca não tem nada a ver com a mordida do Rei do Mar. Entendeu? Será que o primeiro libertado por Nika foi o Shanks? Luiz Gabriel, vou te banir, mano. Fala um negócio desse de novo na live que você tá sendo banido. Esquece essa porra, mano. Então vamos lá. Voltando. A gente tem eles chegando aqui, algo acontece aqui nessa luta, quem que virou demônio? Não sabemos. E aí, uma pancadaria se segue daqui, né? Tem um monte de confusão. E aí a gente vê que, ó, olha só, o Loki não matou o Rei Harold, ó, novidade. Então, corta pro Gaban conversando com o Shanks. E aqui, o Oda foi sacana, né? Ele bota a marca fora do contexto. Tipo, essa marca aqui não tem nada a ver com a conversa. É literalmente, aqui foi Ichiro Oda sacanagens, né? Ele é uma coisa que ele faz muitas vezes, né? De botar essas informações aleatórias assim. Que não é questão de simbolismo, né? É questão de, tipo, informação na página mesmo pra você pegar e sacar com outra coisa que aconteceu, né? Então, Ichiro Oda sacanagens aqui. Caralices, que gerou a confusão. E vai ser a última coisa da live que a gente vai falar. Aí ele fala aqui, ó. Que a vida dele mudou por completo, que ele tá em Elbaf, tem muito o que discutir, que ele não conseguiu conversar com Harold e Mary Joyce. Ou seja, o Shanks, desse ponto aqui, já tinha ido pra Mary Joyce, Mariguase, Mary Jane, sei lá qual é o nome do lugar, nunca concordo na pronúncia. E a gente sabe que o Shanks foi lá pelo menos uma vez, né? Depois que ele saiu de lá. Então, confirmado que ele voltou, no mínimo uma vez antes de conhecer o Luffy. Será que ele foi pra lá depois de conhecer o Luffy também? Fica aí o questionamento aí, os teoristas de One Piece de plantão vão saber comentar aqui nos comentários. Aproveita e dá like no vídeo que a treta vai comer solta daqui a pouco. Aí aqui falou, você é criança destinada, não é? Deixe pra pensar essas coisas amanhã. Aí isso aqui foi outra coisa que fez a galera... Tem gente dar pirueta no ar, pô, assoviar o hino do Flamengo tomando banho gelado olhando pra parede. Foi doido. O que é a criança destinada? Tem que ver exatamente a tradução em japonês, isso aí o nosso brother Roberto vai poder falar pra gente quando o capítulo saiu oficialmente. Mas em inglês tem, você era o Child of Destiny, ou é que assim, Destiny Child, Child of Destiny, tem algumas interpretações diferentes, tá? Se for The Destined Child ou Destined Child, né? Criança destinada, quer dizer que o Shanks era destinado a algo. Se for Child of Destiny, a criança do destino, isso também pode implicar, não necessariamente aquilo que eu falei agora, mas que forças do destino se uniram e deram origem ao Shanks. Entendeu? É como... Pensa assim, vamos dizer que o Roger encontrou a versão feminina do Roger, assim, né? Tipo, a grande pirata, pica das galáxias, eles tiveram um filho, esse filho seria, tipo, a criança do destino. Né, porque era o rei dos piratas e a rainha dos piratas, eles se uniram, tiveram filho, e nasceria ali o príncipe dos piratas. É como se o destino tivesse, né, criando eles. Né, no caso, o Roger foi com uma mulher aparentemente aleatória, assim, né? Mas essa seria a diferença, entendeu? Então, esse criança do destino tem que ver a tradução especificamente em japonês.
a origem em japonês, para a gente saber o que ele quer dizer. Se ele é a criança que está destinada a algo, ou se a existência dele foi resultado de um destino se conectando. Deu para sacar a diferença? Deu, chat, para entender? Então eu acho que esses detalhes de palavra são coisas que autores podem levar muito em consideração, tá? Ainda mais quando eles não querem mostrar tudo. Pensa na estrutura dessa cena. O autor ele não quer revelar coisas aqui. Ele quer preparar revelações. Isso é uma coisa muito importante em história. Se ele quisesse revelar coisas aqui, ele estava falando pra gente. Mas não é o momento. Essa cena não tem o destaque, o foco, o momento e o peso no capítulo relevante para ter revelações. Então, aqui vai ter o quê? Vai ter, olha só, ele vai balançar a cenourinha na sua frente e falar, olha só, vai ter, hein, vai ter. E aí ele usa o linguajar propositalmente abstrato, não abstrato, mas incompleto, para fazer com que você fique atiçado. Então, nesses momentos, autores muitas vezes podem usar formas de se expressar que deixem espaço para interpretação, mais de uma interpretação, e isso é de propósito, a gente não pode cravar aqui. Claro, vocês podem fazer suas teorias, mas existem essas possibilidades. Inclusive, né, o autor tanto não quer revelar coisa que ele mostra a marca pra gente e não fala nada. Tá? Aí tem essa ceninha aqui, fala que o Gabão era pegador, sei que, o Mary Joyce ali, pá. E aí, antes que seja tarde demais. Essa aí é a chave pra conversão da história dos pontos de vista, né? Que aparentemente o Rei Harold estava envolvido em alguma coisa que pode ter dado problema, queria dar problema, ele podia ser um alvo, ou ele podia estar se corrompendo a algo. Tá? A gente vê até que tem uns hakis aqui saindo do castelo, né? A gente não sabe se é o haki de Mu ou o haki de outra pessoa, mas vai dando tudo errado, né? A gente vê aqui alguém trancou a porta, os caras aqui morrendo, todo mundo saindo sangue pra todo lado, o Jaru ganhando a espada na cabeça, né? Vamos ver o que vai acontecer. O nego tava falando que o Jaru tinha recebido a espada na cabeça pra deixar de ser demônio, e aí quando removesse a espada da cabeça dele, ele ia voltar a ser demônio. Não falo nada. Quieto. E a gente tem aqui nessa parte final o que foi a maior surpresa pra mim, que não falaram disso e nenhum spoiler de texto, basicamente. Ignoraram completamente essa parte, que pra mim foi a mais interessante. Que é mostrando que o Jaru antigamente era um filho da puta e que ele tinha chifre. E o cara era completamente maluco, gigante. O Jaru atual... O Jaru não, desculpa. O Harold. O Harold atual não parecia tão grande, nas fotos pelo menos, né? E nem a cena dele aqui, pô. Mas, o Harold aqui não parece ter esse tamanho, tá? Porque aqui os guardas estão tipo no quadril dele, né? E os guardas estão agachados. Aqui os caras estão em pé e não bate no joelho do mano. Gigante o cara, literalmente gigante, né? Mas aí que fala, né? Que ele era um canalha, né? Um lixo desde antigamente e tal. E que ele mudou. Né? E assim, é curioso que ele não tem mais chifre no presente, né? A gente vê os quadros dele, ele não tem esse chifre. Aqui ele tinha os chifres. Isso é outra forma aí. Tudo bem, o Oda fez o character design do personagem e tal, mas isso aqui serve muito pra mostrar. Olha só, tem alguma coisa por trás. Isso é legal. Porque abre espaço pra, ok, existe então uma forma dos gigantes perderem os chifres. Pode ser que eles só arrancam, mas pode ser que vem de alguma outra forma também. Eles podem crescer, eles podem remover. Foi falado que ele cortou? Não lembrava não, desculpa. Mas quando corta, cresce de novo? Como é que é? Então... E assim, aparentemente não são todos os gigantes que têm chifre. Alguns gigantes têm chifre porque eles têm o sangue mais dos gigantes ancestrais e tal. Só que esses detalhes eu acho legais. Porque, beleza, aí ele arrancou o chifre, ele tirou o chifre. Por quê? Provavelmente pra mostrar uma mudança de personalidade, que ele não era mais o babaca de antigamente, sei que e tal. Só que essas coisas, esses detalhes, pra mim são interessantes porque eles levam a gente a refletir o motivo dessas coisas acontecerem e gerar o questionamento legal da história, né? Ou como é que foi, como é que era, como é que aconteceu, isso é bacana. Ele tirou porque simbolizava o passado de guerra, muito provavelmente é isso. Se não tiver dito de fato isso, muito provavelmente vai ser isso. Mas vamos lá. Vamos falar agora da parte que todo mundo quer falar. Da marca. Primeiro, essa marca é muito parecida
com essa aqui, né? O povo falando, que assim, a galera falou, a marca, hoje eu te falo, a marca é essa tatuagem. Essa aqui é a marca, pronto, acabou, cálice. Se você discutia isso na internet, falava que não era, você era trucidado. Mas a gente viu que a marca que tá no Shanks, deixa eu pegar essa imagem aqui, aproximar, é outra. Só que essa marca a gente já viu. Que é uma marca de, tipo, desses ossinhos assim, né? A gente já viu. Não, não é da bandeira do governo mundial. É parecida com o governo mundial. A marca do governo mundial é assim. A marca do governo mundial, que é a marca da tatuagem do Shanks, ela é como se fosse uns ossinhos. É do Barra Branca? Acho que não. Tem na braçadeira do Summers, isso, obrigado. Eu sabia que tinha visto em algum lugar. Então, vamos ver aqui na roupa dele. Aqui, exata. A gente viu isso da outra vez. Aqui, ó. E a gente comentou em outra live, inclusive, analisando o capítulo. A marca dele aqui na braçadeira é a mesma marca do Shanks aqui. Então, fica a pergunta. O que é essa marca aqui? Provavelmente isso é uma tatuagem. Que o Summers deve ter. Essa tatuagem aqui é meio que do governo mundial, né? É muito parecida com o do navio caindo que a gente viu agora há pouco. A imagem que ele tem no braço é parecido com a bandeira daqui, ó. Isso aí o povo já comentou na internet, a galera foi bem sagaz de pegar. Tá vendo? Tá vendo? Que é um triângulo, 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 cada um apontando para um lado. E aqui no braço dele é a mesma coisa, triângulo, 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 triângulo. É um pouco diferente, mas eu acho válido essa variação. Então o nego falou, pode ser da família dele, ou alguma coisa do tipo, né? Mas esse é um símbolo que representa muito o símbolo do governo mundial. Não só pela pata de dragão, mas também porque o governo mundial em One Piece tem aquele símbolo da cruz, né? E aqui é um símbolo parecido, só que são ossos, eu acho. Eu creio que são ossos, tá? Porque seria o quê? É a divisão de combate, né? São os cavaleiros sagrados. É a divisão de combate e de extermínio que os Tenryubitos têm. Então, faz sentido o símbolo deles ser o símbolo do governo mundial, trocando os traços por ossos, né? O traço com a bolinha por ossos. E até combina com o tema de pirata da obra, certo? Então, fica a curiosidade sobre isso. Agora, e aí? O que essa marca significa? Acabou o One Piece? Já era? Vamos lá. Muitas pessoas já falaram que isso aqui confirma a teoria. Narrador, você errou, narrador, você acertou. Já tô pegando o tweet antigo. Então, enfim. Inclusive tem um tweet que eu acertei, eu falei. Eu tava conversando com o Lipe, né? Falei, não, Lipe, veja bem. A marca não ficava aqui, a marca ficava aqui. E aí ela só aparece, tá? Eu fiquei zoando. Aí o nego deu o retweet e falou, você acertou. Mas essa marca aqui é perigosa, na minha opinião. Por quê? Eu defendo que o Shanks perder o braço propositalmente é um elemento que prejudica a história. Por que eu digo isso? Muitas pessoas falam, mas narrador, o Shanks perder o braço no início da história não faz sentido. Então, fazer um retcon disso é positivo. E eu acho importante a gente ir com calma. Primeiro, nego fala, já vi gente falando, foi o assistente do Oda que botou. Primeiro que não foi assistente. Aí o povo fala, não, foi o editor do Oda que botou. Primeiro que isso é uma meia-verdade. Como é que é? É porque eu falo, a culpa do editor, logo o Oda gênio, logo tem que mudar essa porra mesmo porque é um lixo. E aí é importante a gente lembrar do contexto de tudo isso acontecendo. O Oda tinha sido rejeitado pelo Torishima, o editor-chefe da Shonen Jump, 2 ou 3 vezes já. Ele tava meio que na última tentativa dele. E aí, quando o editor que tava com ele tava lendo o mangá do primeiro capítulo e tudo mais, ele falou, olha, está faltando drama. É por isso que você está sendo rejeitado. A história tá faltando drama. A gente precisa aumentar o drama. E aí, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, o editor sugeriu ao Oda, a gente pode fazer algumas coisas. Como, por exemplo, arrancar o braço do Shanks. Pro Luffy ter um drama de caramba, eu quis ser inconsequente e esse cara perdeu o braço para me salvar. Eu preciso honrar isso. E isso ajudar a dar a aventura. E a relação dos personagens, e o capítulo, as consequências das ações dos personagens e tal. O Oda gostou e aplicou isso na história. Só que
Depois de 25 anos de história, não faz mais sentido o Shanks perder o braço para um Rei do Mar random. Tem que falar, o Luffy matou o Rei do Mar, derrotou o Rei do Mar. Não, o Luffy no máximo nocauteou ou espantou o Rei do Mar com um soco. Eu falando que no próprio primeiro capítulo o Power Scaling já está errado, porque aí o Luffy já bate no Rei do Mar, e o Rei do Mar é derrotado. Mano, a gente nem vê o que acontece. A página acaba no primeiro capítulo com ele batendo no Rei do Mar e falando que a aventura vai começar. A gente não sabe se depois ele continua lutando com o Rei do Mar, se o Rei do Mar falou, mano, não vou nem mexer com essa porra, vou embora. Deus não, o Luffy trucidou o Rei do Mar, já era. Power Scaling aqui apitou Luffy nível Rei do Mar já. Sendo que, nesse ponto da história, machucar um Rei do Mar e perder um braço pro Rei do Mar são coisas diferentes. A força não quer dizer resistência, né? Então, talvez o Shanks conseguisse dar porrada no Rei do Mar. Só que se o Rei do Mar comeu o braço dele, pô. Certo? Então, no início da história, primeiro, não tem nada de contradição no início da história. O povo que força isso. Mas quando a história continua, você fala, pô, mas o Shanks não podia ter usado o haki do armamento para endurecer o braço dele, quebrar os dentes do Rei do Mar? Aí essa é o grande momento de questionamento da comunidade. Sim, de fato, é um problema lógico na obra. Só que a gente precisa lembrar de dois elementos muito importantes. Primeiro, a obra não era para durar 25 anos. A obra era para acabar no máximo em 5. Não tinha Haki, não tinha Shichibukai, não tinha Supernova, não tinha Yonkou. Não tinha nada disso. Talvez um elemento ou outro. Nika não tinha, nego insiste até hoje falar que Nika existia. Não existia. O que existia era a ideia do Oda de trabalhar liberdade. Como ele ia trabalhar isso, ele não sabia ainda. Ele tinha ideias, mas ele não sabia que seria o Nika, o Libertador, o Gear 5, não sabia. Ele tinha o símbolo e a ideia, liberdade, eu quero trabalhar liberdade. E o Luffy trabalha isso desde o início. Aí ele fala, não, mas a dança Skype mostra que não, cara, ao contrário. Nika recuperou a dança de Skype, porque aquela é uma cena bonita que o Oda sempre quis desenhar. Porque pra ele é muito bonito, a lua, o céu, o contraste, a liberdade, a alegria, a comemoração, a conexão com as pessoas. Nika pega isso. Aquilo não é prelúdio de Nika. É o contrário, entendeu? Aí, nesse ponto da história, nada estava incongruente. Mas com o futuro acontecendo, se tornou incongruente. Então, essa é a primeira parte. E aí, qual que é a explicação que a gente tem para isso na obra? É que o Shanks apostou na próxima geração. O que isso quer dizer? Fiquem aberto. Quer dizer que ele, desde sempre, ele já tinha desativado o Haki. Na época que ele fala isso, o Haki estava sendo introduzido na obra, inclusive. Ele desativou o Haki, nem tinha do armamento, era só Haki do rei, né? Era a pressão espiritual de Bleach. Ele desativou de propósito para traumatizar o Luffy. Ou aquilo quer dizer que naquele momento ele estava com a guarda baixa, porque ele se focou totalmente no Luffy, ele ficou desesperado e acabou cometendo, né, entre aspas, um erro, mas que ele não se arrepende disso, porque ele não podia nem ter 1% de chance de que o Luffy ia se machucar. Eu imagino que seja mais isso. Vá por esse caminho. Então, dentro da obra, já tem uma explicação que é satisfatória para muita gente. Só que as pessoas tendem, aqui principalmente no Ocidente, a ter uma fixação por lógica interna. Meu Deus, isso não faz sentido, não faz sentido. Primeiro, a forma que um asiático consome a história é diferente de como você consome a história. A gente tem um exemplo clássico de Jojo parte 3 falando sobre isso e várias coisas assim. Eu já comentei em outras lives aqui no próprio análise de One Piece. Vocês podem ver aqui na playlist e no canal secundário. O asiático em geral, o japonês, ele entende que isso aqui é uma história, não é uma vida real. Aqui a história tem liberdades artísticas que o mundo real não tem. A história não tem compromisso nenhum com lógica, nem lógica interna. Claro, existem níveis e níveis, mas a história não tem esse compromisso. Os autores têm os seus estilos. A obra, por ser arte, ela tem o benefício de não seguir as regras da realidade e fazer coisas que não fazem sentido. Por quê? Porque o que importa para a história é a emoção, o engajamento emocional do leitor com a história. Toda decisão de um artista vai ser pautada nisso. Como que eu posso criar mais engajamento emocional para a história? A lógica sempre vai se curvar a isso. Ah, narrador, mas eu gosto de obra com lógica. Cara, você é você. Você é um floco especial que vai escrever sua história e virar um milionário, tá bom? Mas os grandes autores, que já são milionários também, eles não ligam para isso.
da forma que o fã liga. A relação do fã com a história é diferente. Então esse é um ponto muito importante pra gente lembrar. Agora, a segunda parte, foram 2 pontos de uma parte, agora uma segunda parte que a gente tem que levar em consideração também é qual que é o símbolo que tudo isso representa. One Piece, em geral, ele não trabalha tanto simbolismo. Em alguns momentos-chave, ele trabalha, como por exemplo, armas de fogo. O Oda faz muito simbolismo com arma de fogo. E no início da obra, em relação ao Shanks, com o braço dele, também vai ter simbolismo. Não da arma de fogo, né, mas o simbolismo trabalhado. Que é o quê? O Shanks perder o braço ali pro Luffy de forma não proposital, tá? No desespero, traz o símbolo da história do seguinte, que esse é um mundo cruel, assim, né? Um mundo com consequências. A própria história do primeiro capítulo trabalha isso, que o Luffy faz besteira, o cara vai matar o Luffy, o Shanks aparece, mata os caras, e é pirata de verdade, não é essa sua imaginação que você tá achando que é. Pirata de verdade é barra pesada, sei que e tal. O próprio primeiro capítulo trabalha isso. Você vai ter, né, então, um pouco disso. Você vai ter o peso que o Luffy tem para o Shanks. Me convenceram que o Shanks já viu o Luffy como uma pessoa especial. Eu não lembro exatamente os argumentos, mas eu lembro que eu cedi. Foi até pro Milgras, que a gente estava comentando sobre isso no Twitter. Eu cedi. Eu falei, ok, eu tinha uma visão, você me convenceu a outras coisas pelos fatos que você apresentou. Não lembro os fatos, mas eu lembro que fui convencido, então eu vou falar aqui. O Shanks já viu o Luffy como uma criança especial, que tinha muito a apresentar para o mundo. Não vou falar a palavra destino aqui, eu não sei se é o fato ou não. One Piece destino é um negócio um pouco mais... gera um pouco de controvérsia, e eu não quero estar de um lado nem do outro sem estar muito estudado no assunto. Então, o Luffy tem um peso emocional pro Shanks. O Shanks fazer esse sacrifício pelo Luffy mostra a índole do personagem, mostra a importância da relação dos personagens, mostra como o Luffy vai ter um peso das suas ações pro resto da vida. Ou seja, tudo isso, resumindo, vai falar sobre sacrifício e suas decisões, né? Sacrifícios e consequências. O sacrifício voluntário é consequência dos seus próprios atos. Junto de a esperança para o futuro. Vale a pena se sacrificar para manter a esperança do futuro viva. As crianças. Inclusive, o próprio capítulo de Elbaf aqui, que a gente estava vendo, passado principalmente, trabalha do quê? As crianças são a esperança para o futuro. Logo, Elbaf estão dispostos a sacrificar o conhecimento da história da humanidade para manter essas crianças vivas. Por quê? É porque elas são muito poderosas? É porque elas vão derrotar o governo mundial? Não. Porque as crianças representam ali a possibilidade de um futuro pacífico. Exatamente pelo fato das crianças, não, nesse ponto simbólico da história, né, não serem guerreiras. Elas nunca viram um mundo de guerras e nunca precisaram se preparar para o mundo de guerra. Elas representam a ideia de um futuro pacífico. E aí, os habitantes de Elbaf, além de querer salvar os seus filhos, que é a cena lógica interna da obra, mostra também que você salvar as crianças de tudo isso, simbolicamente, mesmo que queimando o conhecimento do passado, mostra que a ideia do futuro pacífico, do futuro melhor, do futuro sem guerra, é importante de ser protegida. Ao ponto de, né, Só que existe um erro aí, né? Existe um erro nisso aí que é o povo de Elbaf não lutar direito, principalmente, né? E a gente vai ver como que a força necessária para a paz e a ausência da guerra não significa a ausência de força, que é o que está acontecendo em Elbaf. E provavelmente o Colin é um dos personagens que vai representar exatamente isso. De que não é que ele queira guerras, mas ele quer ser um guerreiro. Porque o guerreiro pode proteger. E sem a proteção do guerreiro, você fica vulnerável à destruição da guerra. Então as crianças, metaforicamente, vão representar isso. E isso não é uma coisa que o Oda vai falar pra você. E talvez nem seja uma coisa que ele está pensando. Mas esses símbolos são universais. E tudo que vai apresentando na história transmite coisas que o autor às vezes nem percebe conscientemente.
é natural da conexão de vários elementos da história, de vários personagens vivos, trabalhando suas características e resultando nas suas consequências. E isso aí, dentro do ponto de vista artístico, vai ser observado e percebido como o símbolo que está atrás do roteiro do autor. Entendeu? Então, a gente pode ver que o Luffy e as crianças de Elbaf aqui acabam representando a mesma coisa. Porque criança, em geral, tem essa representação do futuro, da esperança, da inocência e por aí vai, né? Tipo, as crianças são o futuro do Brasil. Estamos fodidos, posso te dizer isso. Então, eu acho que o Shanks salvar o Luffy de bom grado é essencial para a habilidade simbólica do Oda. Se o Oda vier com um papinho, se o Oda vier com um papinho de que o Shanks, para remover a sua marca, sacrifica o seu braço de propósito, e em nenhum momento durante 25 anos isso não é preparado na história de forma alguma, aí eu vou falar, essa é uma das coisas mais decepcionantes que já aconteceu em One Piece. Porque o Oda vai sacrificar todo o elemento simbólico bonito que tem e essencial para a continuidade da história, porque você tem o Luffy que sente o peso dessa ação, se sente culpado por isso, porque o Luffy se sente culpado por isso porque ele sente, o Shanks tirou o braço dele por mim para me salvar do Rei do Mar. Ele estava vulnerável e decidiu me proteger. Logo, eu sou culpado. Isso iria mudar para o Shanks vai salvar o Luffy, vem o Rei do Mar, o Shanks pensa, que bicho patético, eu posso derrotá-lo a qualquer momento. Ah, se bem, eu tenho essa marca aqui no meu braço, né? Pô, não quero ela mais não. Vai lá, come o braço. Vocês percebem o quão tosco é isso? E tem gente que concorda que isso seria ótimo. Como, cara? Isso vai criar uma bola de neve de merda na história. Porque todos os atos do personagem vão começar a ser destruídos. Assim, a única forma disso funcionar minimamente bem é o Shanks virar vilão. A partir daí, se o Shanks virar filho da puta, tipo, olha só, Luffy, te traumatizei mesmo, te dei 15 anos de trauma, menti 15 anos pra você, eu não sou quem você acha que eu sou pirata mal, igual pica-pau. Aí, eu vou falar, menos pior. Vai ser uma deturpação total do Shanks do capítulo 500 pra frente, do 500 pra trás, que é a partir do da frente ali, quando ele aparece em outras cenas, o nego tem teorias da conspiração e tal, mas na pré-time skip não tem nada disso. Então, vai ser a única forma disso fazer o mínimo de sentido. Porque senão, cara, você teve tantas oportunidades pro autor, se isso fosse planejado, né, de trabalhar isso, porque isso não é um retcon pensado no capítulo 300 que só deu pra ajustar aqui. Isso, para pra pensar comigo. Se isso fosse um retcon muito grave na cabeça do Oda, ele ia falar, cara, no capítulo 100 ele já estaria pensando, mano, eu preciso resolver isso aqui. Eu achei que a história ia durar 5 anos, meio que ela vai durar mais. No capítulo 500, no time skip, o Oda já tinha que estar falando, caralho, mané, eu já tô aqui há 12 anos nessa porra dessa obra. Eu tenho que ajustar aquele problema lá do primeiro capítulo. Mas não, ele esperou 20 anos pra ajustar esse time skip. Ou seja, esse retcon não é relevante pra Oda querer ajustar. Então se ele estiver ajustando agora, vai ser porque ele tá querendo inventar moda na própria história. Tá fazendo fanfic. Tá fazendo fanfic. Se for o que aconteceu que a gente tá falando, né? Porque o Shanks teve 1152 capítulos pra se mostrar vilão. E não fez isso. Entendeu? Eu acho que o Shanks não é bonzinho. Eu acho que ele é um personagem mais cinza. É tipo o cara que vai fazer o que precisa ser feito. Tipo, ele podia estar bem orientado na vida, mas ele tomou um caminho onde a decisão que ele tomou, igual o Rayleigh fala, a conclusão que você vai chegar pode ser diferente da gente. Durante o processo da vida dele, eu acho que ele chegou a uma conclusão diferente da do Luffy, e eles vão colidir no final, numa batalha que não vai ser, ai, somos amiguinhos, vai ser tipo, Luffy, eu te respeito, mas eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. A Luffy vai falar, Shanks, eu te respeito, mas eu não posso deixar você fazer isso. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E eles vão lutar. Eu acho que vai ser assim. Mas voltando. Então você tem essa característica de... Que é a mesma coisa do Nika. Ai, Nika estava planejado desde sempre. Mano, em Impel Down não tem um pio de Nika.
Sendo que o Rus fica, sei lá quanto tempo, falando: ah, mas em Impel Down as pessoas chamam por Nika e dançam por Nika e gritam. Mano, não tinha sido pensado. Esquece. Porque você tem vários pontos-chave na história onde esse elemento poderia ser relevante e trabalhado. Mesmo que não focal, mas tipo, o deus dos prisioneiros, quando ele vai chegar? Pô, isso seria um baita elemento que você poderia falar: olha, ó, foreshadow aqui, ó. Já tava na cabeça do autor, olha só ele planejando. Entendeu? Então, por causa de tudo isso que eu falei, eu acho que o Shanks querer perder o braço de propósito pro Rei do Mar é uma bosta. Até porque você fala: ué, ele não podia ter arrancado o braço de outras formas? Quando eu falei isso no Twitter, teve um cara falando: oh, eles podiam ter pedido pro Gaban ou pro Rayleigh cortar o braço dele. Aí o cara falou: não, mas eles não teriam coragem de fazer isso no braço do próprio capitão. Pelo amor de Deus, cara, os caras passam muito pano. Não tem ninguém forte no mundo que podia cortar o braço dele, entendeu? Então, eu acho que ele cortar esse braço propositalmente com o Rei do Mar para remover a marca seria ruim. O que eu espero que o Oda vai fazer? O que eu acho que seria realmente uma coisa que eu me faria nunca mais questionar o Oda. Nunca mais. É o Oda mostrar a tatuagem, falar que o Shanks quer tirar a tatuagem, que é a marca do... Considerando que isso é a marca do abismo de fato, tá? Que não tem nada comprovado que isso é a marca do abismo de fato. Já começa por aí. Tá todo mundo falando que essa é a marca do abismo. Mas até uma semana atrás, a marca do abismo... A marca do abismo era a tatuagem do Summers. Até uma semana atrás, a marca do abismo era essa aqui. Confirmado, confirmado, marca do abismo é essa. Confirmado, confirmado. O Shanks tem essa mesma marca. Aí agora o Shanks tem essa marca. Qual que é a marca do abismo? É essa marca ou essa marca? Ou as duas são marca do abismo, cada um tem uma marca do abismo diferente. Mas se essa é a marca do abismo, faz sentido, porque é o que tá no uniforme do cara. Mas, e essa tatuagem aqui não serve pra nada? É só uma tatuagem? Ou na verdade essa é a marca do abismo e isso aqui é só o símbolo deles? E isso aqui mostra que o Shanks fazia parte do grupo específico. Enfim, o que tem são perguntas, não existem confirmações. E a galera já confirmou tudo da cabeça da minha pica. Entendeu? Então assim, pode ser a marca do abismo. É possível. Mas pode não ser. Pode ser só uma tatuagem. E a do Summers também pode ser só uma tatuagem também. Ninguém sabe. O importante é falar, não sabemos. Pode ser isso. Não confirmar as coisas. Supondo que isso seja a marca do abismo, eu acho que, pro benefício da história, o Shanks tiraria isso antes. E não propositalmente. E existe ainda uma outra opção do Shanks, tipo, eu tenho a marca do abismo aqui, mas ele não estava pensando nisso na hora, e aí ele foi defender o Luffy, e tudo aconteceu da forma que aconteceu, e convenientemente a marca do abismo foi removida, mas ele não tirou o braço porque ele queria. Ele tirou o braço porque ele foi defender o Luffy, e a marca saiu do braço, porque o braço foi mordido, e tudo aconteceu da forma que aconteceu. É um caminho possível também. Tudo é a mesma coisa, mas tinha uma marca ali, a marca foi removida, acabou. A gente nem sabe se a marca do abismo é uma marca física. Essa marca do abismo pode ser uma marca de haki. Tipo, eles podem ter o haki de Imu implantado neles. Isso pode ser a marca do abismo. A marca do abismo pode ser... Roupas não, né? Roupas não faz sentido porque eles teriam que estar vestindo a roupa pra isso acontecer. Mas enfim. A alma do haki pode ser, a alma, no caso, é o haki da Imu. Entendeu? Eu também acho que pode ser a marca dos Cavaleiros Sagrados, porque é uma bandeira do governo mundial junto dos piratas, né? Tipo, a divisão de extermínio dos caras. Então, eu não acho que esse é o pior capítulo de One Piece. Eu não acho que One Piece acabou. Eu não acho que der pra dropar One Piece. Eu não acho que já era. Acabou pro Betinha. Não acho, não acho. Eu acho que a gente tem que continuar acompanhando isso aqui com cuidado pra ver o que pode acontecer. Dadas as opções que eu falei, eu vou ficar muito triste. Eu vou perder muita moral com One Piece. Assim, tipo, eu vou ficar genuinamente chateado. Tiveram coisas que me chatearam em One Piece? Sim. Nika me deixou muito chateado. Tipo, não Nika, mas a forma que o Gear 5 foi introduzido. Pra mim foi péssimo.
E várias outras coisas. O pós-time skip tem várias coisas. Eu, eu tinha preconceito com One Piece no início. Mas o pré-time skip virou minha parte preferida de One Piece. O pós-time skip tem momentos muito bons, mas eu acho que a história foi pra rumos que não me agradam tanto. Só que eu consigo continuar lendo e me animando. Eu quero muito saber do passado, o mural foi sensacional, mas olha, se essa marca estiver aqui, eu vou dizer que uma boa parte da minha animação com One Piece vai diminuir. Não vou parar de cobrir One Piece, eu quero saber o passado do mundo e tal, mas pra mim vai ser uma obra que tá se rendendo às próprias fanfics. Isso é muito perigoso. O final de Shingeki no Kyojin foi ruim, porque um dos motivos, porque o autor fez o final que a fandom queria, onde todo mundo saía vivo. Ele ficou com dó de matar os personagens depois de ver chip. Tem entrevista dele falando isso. Entendeu? O final de várias obras começou a ser influenciado pelas fandoms. E isso pode dar problema. O Oda ficar metendo fanfic de fã na história pode dar problema. Pra agradar fãzinho de power scaling, pode dar problema. Então, eu ainda estou na esperança do Oda dar uma sacaneada legal aqui. De ser uma parada totalmente diferente do que a gente tá pensando. Pra ele falar, kkk, trolei, isso que dá vocês ficarem acreditando em bait. E que aparece na frente de vocês, de tipo, o cara escreveu o capítulo todo errado, todo mundo tá falando que. Mano, o nego publicou lá, confirmado o Shanks com a marca do abismo no braço e ele estava tentando retirar ela. Não tem nada disso aqui na história, cara. Nada, 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 nada. Ele só fala que esteve lá, né, em Mary Joyce. Só isso. Pra mim, o Good Ending seria bait do Oda. Tipo, essa marca aqui pode até ser a marca do abismo, mas ele tira ela antes de ter o braço comido pelo Rei do Mar. E aí mantém tudo certinho. Assim, criador de conteúdo tem que fazer dinheiro, né? E assim, pô, vocês estavam levando, Bruno. Eu nunca vejo o Evandro confirmando nada. Ele apresenta a teoria da forma que ela é contada, acabou. O Bruno lança as teorias malucas e dá a zoada. Mas eu não vejo eles morrendo pelas teorias. Tipo, eles falam a teoria, eles zoam a teoria, eles publicam a teoria, mas eu não vejo eles xingando os outros. Esse é o ponto, pô. Acreditar em teoria maluca não tem problema. A diferença é o povo que realmente xinga por causa dessas teorias, entendeu? O povo brigar por essas teorias. O povo ir no comentário dos vídeos e no Twitter e tá brigando. Cara, eu lembro que uma vez o Guto zoou, fez uma teoria maluca dele lá, que eu acho que era mais zoeira, mas mesmo assim pode ter um fundo de verdade que ele acreditava, não tem problema. Que era quando ele viu o MF, né, no passado, com a coisa da corda, e aparentemente o Joy Boy, ele falou que era o Luffy do passado que foi pro futuro. Que era o Luffy do passado ali, que o Luffy foi pro futuro, ou o Luffy no final de One Piece ele consegue ir pro passado, e aí ele ajuda o MF pra ter esse ciclo temporal. O Guto brincou com essa teoria. Cara, nos comentários do meu vídeo tava normal. Tudo normal. Ah, muito interessante a análise do capítulo e tal. E aí do nada começou a aparecer um monte de comentário de gente falando: ai, seu idiota, não tá claro que o Luffy no final de One Piece volta pro passado e faz isso, você é muito burro, isso aí é o Luffy viajante no tempo. E não era tipo zoando, kkk. Era pessoa séria, tipo, a pessoa realmente acreditou aquilo como fato. E quando no meu vídeo eu falava de outra teoria, de outra coisa, os caras começaram a me xingar. Porque era óbvio que era o Luffy viajante no tempo ali. Eu não vejo o Guto fazendo isso. Ir no comentário, no Twitter e ficar xingando os outros. Nem o Evandro, nem o Tassiano, nem o Bruno, nem o Chapéu de Palha, o Lipe, o Derek. Eles apresentam as coisas deles e discutem normal, igual gente. O problema é a pessoa discutir isso brigando. E essa sempre vai ser uma batalha contra nego sem noção na fandom de One Piece. Resumindo, capítulo bom, ok? Bonzinho. Não achei ruim, não achei o ritmo dele ruim. Achei que ele finalmente tá começando a apresentar o maldito flashback do que aconteceu naquela noite, já tava enrolando demais. O Harujin já foi destruído como personagem até esse ponto da história. Finalmente a gente vai descobrir isso aqui. Não deu muita coisa, mas moveu a história. Tipo, ele mostrou, olha só, aconteceu mais ou menos isso. Vamos ver o que vai rolar daqui pra frente. Certo? Então, a gente vai ter um flashback provavelmente agora do Harold. Então a gente vai ter novidades. A gente vai sair desse núcleo aqui atual de One Piece. E, vamos ser sinceros, né? Teve coisa muito legal. A história andou, eu gostei do capítulo passado, eu acho, não sei qual foi. Mas Elbaf como uma ilha
está me decepcionando. Vamos ver se o Harold, o rei Harold, mostrando o passado dele, a gente tenha outro gigante interessante, a gente descubra mais sobre a cultura de Elbaf para se tornar um mundo legal, igual Dressrosa foi sensacional, Zou foi muito interessante, a ilha lá da Big Mom foi incrível, né? Vamos ver se a gente vai voltar a ter essas ilhas interessantes, né? O ano foi ok, o ano não teve muita coisa, tipo, o foco de Wano foi muito outra parte. Teve um world building bom, mas foi outra parte o foco de Wano, né? Não foi essa aventura de descobrimento, né? Foi outra coisa. Quantas páginas? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 páginas de história. Muito bom, mais do que 14. Estão vencendo. Tem um detalhe nesse capítulo, Nas, que o Gaban tá conversando com o Shanks, que ele comenta, passou uns 4 anos, e o Shanks diz que já se passou 10. Isso é uma dica pro tempo passar diferente dentro de Elbaf. Ah, existe essa teoria, né, que o tempo lá passa diferente, porque tem o explorador fala pra não passar muito tempo dentro de Elbaf, e a Imu tá falando que tá todo... Marijoa tá em caos, eles precisam voltar. Mas olha só, faz um bom tempo que não tomamos banho assim. Uns 3 ou 4 anos. Por aí, não? Claro que não. Faz 10 anos que o capitão morreu. Já passou isso tudo? Deve ter sido uma longa jornada pra você, né? Não acho que tá falando de Elbaf não, cara. Ele tá falando da última vez que eles estiveram nas termas juntos. Que era quando eles estavam com... Foi depois da morte do Roger. E aqui ele tá falando que o tempo em... Ah, tá, queria dizer, né? Tipo, em Elbaf... Entendi o que você quis dizer. Em Elbaf, o Gaban acha que só se passaram 4 anos. Mas do lado de fora de Elbaf, se passaram 10 anos. Como se Elbaf o tempo passasse na metade do tempo, né? Do lado de fora de Elbaf passa o dobro do tempo. Então, um dia em Elbaf é igual 2 dias do lado de fora. Seria isso. Eu lembro que existiu a teoria dos chapéus de palha sobre o ano ser a terra perdida no tempo, né? Onde o ano teria viagem, tipo, a terra de um ano seria uma terra fora do tempo, que o tempo passa diferente. Essa ideia na comunidade já existe, né? Pode ser aqui? Pode. No momento parece uma conversa de velho, né? Caramba, né? Pô, tem o quê? Tem muito tempo que a gente não vai. Que, uns 5 anos? Não, cara. Tem uns 10 anos que a gente vai. Meu Deus, o tempo passa rápido. Pode ser. Não sabemos. Mas é uma dicasinha de que, se for o caso, tá aqui uma dica deles. Tá bom? Tá aqui uma dica. Eu acho que é porque o filho dele tem 10 anos, mas meio que envelheceu uns 3, pode ser? Conversa de velho que parou de se aventurar todo dia parece igual, né? Tipo isso, sei lá. Mas o aviso do início do arco que é macabro, né? Os gigantes são 3 anos pra 1 de humanos, que fala no final da idade do Harold. Pode ser. No último painel, reforça que o Harold, de 45 anos, soa como se fosse 15 anos para os gigantes. Aqui, né? Enfim. Mistérios. Parte interessante. Vamos ver. Eu quero saber o que vai dar. Eu não tô pensando muito nessa parte, não. Porque eu vou esperar. Vou esperar. Vamos ver como é que vai ser. Será que vai ser viagem no tempo? A ilha tem um tempo que passa diferente, mas por que a ilha teria um tempo que passa diferente? Teríamos que ver as explicações disso. Mas enfim, estamos 1 hora mais ou menos aqui nessa desgraça de capítulo. Já deu, né? Então dá like, se inscreve no YouTube, chat dá tchau pro YouTube. Tamo junto, veja as outras lives analisando os capítulos e não xinguem o amiguinho que não concorda com a sua teoria, por favor. Muito importante, tá bom? Então, abraço pra todo mundo, valeu.